A gente vai começar hoje a fazer, como eu dizia antes, nós vamos começar hoje a fazer menção a um texto que vocês vão encontrar nesse livro aqui de Ortega y Gasset, Lições de Metafísica. Se vocês disserem assim, professor, eu queria comprar um livro de filosofia, adquirir um livro de filosofia para começar os meus estudos, eu poderia adquirir que livro? Assim, um texto simples, fácil, que me ajudasse a ter uma boa introdução sobre a filosofia, sobre o que é filosofia, sobre o estudo da filosofia. Eu aconselharia esse livro aqui, Lições de Metafísica. Está sendo publicado pela Vida Editorial, vocês têm aqui, ó, Vida Editorial, certo? Lições de Metafísica. José Ortega y Gasset. Então, esse livrinho aqui, ele contém 14 lições de metafísica, e a primeira dessas lições de metafísica é o texto que nós vamos estudar hoje. Foi um texto que ficou famoso, ficou conhecido por um nome bem importante para nós leitores, né, nós estudantes. E esse texto ficou conhecido como O Estudar e o Estudante. Foi publicado separadamente também com esse título, O Estudar e o Estudante. Mas, na verdade, ele compõe a primeira das 14 lições de metafísica, desse curso que foi dado por Ortega y Gasset em 1932, na passagem de 1932 para 1933. Na Europa, o ano letivo ele é diferente do ano letivo que nós temos aqui no Brasil. Né? Nosso ano letivo começa no início do ano e termina no final do ano. Né? Todo ano é um ano letivo novo. Na Europa não é assim. Na Europa, o ano letivo começa em outubro, né? E termina em julho do outro ano. Né? Então, começa na metade do ano para a gente aqui, né? Na metade do ano e termina na metade do outro ano. Então, o ano letivo lá é sempre 32, 33, 34, 35. E assim por diante. Né? Esse livro aqui foi escrito, foi dado como uma palestra, como várias conferências, várias palestras, no ano de 32 para o ano de 33, nesse período, nesse ano letivo aí. E quando o nosso filósofo Ortega y Gasset, ele escreveu esse livro, na verdade, ele não queria falar propriamente do estudar e do estudante, ele queria falar sobre metafísica. Só que ele se colocava numa situação muito complicada. Ortega y Gasset, quando ele começou a fazer essas conferências públicas na Universidade de Madrid, ele tinha receio de que essas conferências elas não atraíssem nenhum público, né? Não atraíssem ninguém. Ele começou a dar algumas conferências na Universidade de Madrid, aberto para o público externo, tipo assim, os cursos de extensão, né, que ele dava para o público externo. E ele começou num salão bastante reduzido, bastante pequeno. Depois ele vai falar sobre essa impressão que ele teve lá no livro O que é Filosofia, que também é uma compilação de várias conferências que ele deu a respeito da natureza da filosofia. Não nesse livro aqui, O que é Metafísica, não nesse livro aqui, Lições de Metafísica, mas no livro O que é Filosofia. Ele vai falar sobre isso. Né? Mas ele, quando começou a dar essas conferências públicas, ele achava que as pessoas não iam se interessar. E não iam se interessar porque o ambiente cultural dessa época, da primeira metade do século XX, ele não era favorável à filosofia. O ambiente tinha melhorado um pouco, mas ainda não era favorável à filosofia, seguindo a mesma tendência, diz Ortega y Gasset, das 6 décadas do século anterior, do século imediatamente anterior, ou seja, do século XIX. Então, aproximadamente de 1840 a 1900, a filosofia passou, no final do século XIX, nas 6 últimas décadas do século XIX, por uma crise tremenda. E essa crise era relacionada também com uma crise da metafísica. Crise da metafísica que também vai chegar no Brasil. Mas como tudo acontece no Brasil com 50 anos de atraso, essa crise da metafísica no Brasil vai chegar aqui, vai chegar lá para depois da década de 50. Né? Isso é impressionante, que essas coisas acontecem no Brasil desse jeito. Né? Mas é praticamente assim, o Brasil vai muito devagar nas coisas, e depois de meio século que as coisas chegam aqui, né? Depois de 5 décadas que chegam aqui as novidades da Europa. Né? Por exemplo, essas novidades sobre a reforma do ensino que levaram a espalhar aos 4 ventos no país o construtivismo, esses métodos aí de alfabetização chamados métodos globais de alfabetização, que tentam alfabetizar crianças, puxando pela memória das crianças, né? Confiando na memória, na capacidade que as crianças têm de identificar figuras.
e tentando alfabetizar a partir disso. Métodos que já se encontravam superados, completamente superados, na Europa e nos Estados Unidos na década de 80. Aí começaram a ser implantados no Brasil. É assim, quando não dá certo a revolução fora, eles trazem para cá, né? Quando o lixo não dá certo fora, eles trazem o lixo para cá e começa a acumular aqui. Terceiro mundo, né? Depósito de lixo, é o lixão do mundo, né? Começou aqui na década de 80, esses métodos de alfabetização, método global, construtivismo, no seu, Piaget, a teoria do genética de Piaget, né? Essas aplicações que são coisas, quando a perspectiva ela é corretamente utilizada, são até benéficas, né? Quando você olha para essas coisas como símbolos, né? Símbolos da realidade. Mas quando as coisas são interpretadas como descrição da realidade, aí a coisa degringola completamente, né? Então, você pega um método desse de alfabetização, chamado esse método global, isso já foi provado. Quando esse método é aplicado com crianças, 60% das crianças não aprendem a ler, para vocês terem uma ideia. Aplicando esse método, chamado método global, World Language, na alfabetização de crianças, quando se aplica esse método, 60% das crianças não aprendem a ler. 40% aprendem. Mas esses 40% aí das crianças que aprendem a ler é porque são aquelas crianças mais espertas que elas aprenderiam a ler de qualquer modo, inclusive sozinhas. Com um pouco de estímulo, né? Com um pouco de estímulo. Porque é preciso estímulo de qualquer que seja o método utilizado na alfabetização, é preciso de estímulo. Porque a alfabetização não é espontânea, né? Não é espontânea, não é tão natural como aprender a falar, por exemplo. As crianças elas aprendem a falar de maneira mais natural, de maneira mais espontânea. Apesar de que nessa pandemia nós aprendemos também que não é bem assim as coisas, né? Não é bem assim que funcionam as coisas. Porque nessa pandemia as crianças que estão em processo de aprendizagem da fala, ou seja, crianças entre 1 e 3 anos, elas passaram por um período muito complicado. Esse período do isolamento social foi muito complicado, principalmente para as crianças. A taxa de crianças que sofreram atrasos de fala, de desenvolvimento, é imensa, pessoal, é imensa, por causa dessa pandemia, desse isolamento social. Então, vejo que não é uma coisa simples você isolar as pessoas, né? Não é só questões materiais que se implicam nisso aí. Existem outros tipos de questões, principalmente relacionadas com a infância, né? Eu tenho uma filha de 2 anos que também tem dificuldade de aprendizado de fala, de não está conseguindo falar. E eu já a gente procurou especialistas para falar a respeito e disseram, vocês não são os primeiros que vieram aqui. Muita gente está procurando os serviços agora, teve um crescimento mais de 300% de pessoas procurando serviço de fonoaudiólogo, psicopedagogo, para tratar crianças que têm problema de relacionamento social e de fala. Então, essa pandemia mostrou também para a gente, por experiência e contra dados, não há argumento, né? Não tem como a gente argumentar contra coisas que acontecem de fato, então coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que a gente está vendo com os olhos, né? Então, claro que existem pessoas que negam tudo, negam inclusive o que você está vendo com os olhos. Você está vendo uma coisa com os olhos, as pessoas estão dizendo outra coisa, né? A imprensa está cheio disso hoje em dia, né? Você vê uma coisa com os olhos, a imprensa diz outra coisa e pede, como dizia o Groucho Marx, né? Olha para você e diz assim: você vai acreditar em quem? Vai acreditar nos seus olhos ou em mim, que sou bonito? Estou lhe dizendo isso, né? Então, para acreditar nos nossos olhos, nós temos que acreditar também que esse mito de que falar seria tão espontâneo, seria muito espontâneo, seria a coisa mais espontânea do mundo, ele de fato ele não existe, né? Falar não é tão espontâneo assim. Mas ler ainda é pior. A leitura exige ainda mais organização, né? Ainda mais intencionalidade. Então, só a criança para aprender a ler, ela precisa muito de pessoas que saibam fazer, saibam trabalhar com ela, né? Então, esses métodos aí, já está comprovado que os melhores métodos para alfabetizar a criança são aqueles chamados métodos fônicos. Isso já foi comprovado, pessoal, já tem pesquisa científica suficiente para sustentar essa conclusão. Os métodos fônicos são os melhores. E os piores são os métodos globais, que são pregados por esse pessoal aí que geralmente vem com esse discursinho do construtivismo, né? Construtivismo é que você tem que construir o conhecimento, né? Tem que construir o conhecimento, tem que brincar,
o importante é brincar, e elas enchem a cabeça das crianças desse tipo de coisa, e a criança aprende, começa a entender o estudo como algo muito fácil. E o estudo não é fácil para ninguém, nem para mim, que sou um estudante profissional, né? Eu sou pago para estudar, nem para mim, embora muitos professores sejam pagos também para estudar e não estudam nunca, mas pelo menos eu tento corresponder a essa minha obrigação, né? Então, para mim que sou pago, que me pagam para estudar e para ensinar também, mas para estudar também, né? O estudo é um peso, né? O estudo é uma carga, o estudo é uma obrigação, o estudo dói, né? Não é fácil estudar, é difícil. Existem dias que você está melhor, dias que você está pior, mas a depender da maneira como você é atraído para essa atividade sistema e estudar, o estudo para você vai ser uma coisa ou outra. Só que você educar crianças desde a mais tenra infância e você começar a colocar na cabeça das crianças que estudar é só brincar, essa criança ela não vai entender nunca, no futuro, quando a coisa se complicar no futuro, ela não vai entender e não vai querer agir dessa forma, se dedicar ao estudo, porque ela vai entender o estudo como algo que está tirando a liberdade dela, está tirando o direito que ela tem de brincar. Então, estudo é brincadeira, pessoal, nos primeiros anos de vida. O estudo tem que ser brincadeira, porque a criança só conhece isso. Ela só conhece o mundo lúdico. Mas com o passar do tempo, nós temos que educar nossas crianças também ao fazer sério, ou seja, a atividade, ao trabalho. A palavra trabalho significa isso, ao trabalho. Trabalho é algo que você faz e que lhe pesa. Não pesa no sentido de lhe pesar, no sentido de você não sentir-se atraído de modo algum a fazer aquilo. Não é nesse sentido. Mas pesa no sentido de exigir de você um esforço. Não é como se deitar numa cama e assistir Netflix. Então, exige um esforço que não é espontâneo. Não é espontâneo. Agora, atenção. Essas ideias aí que começam a surgir na Europa, depois de 50 anos chegam no Brasil. Chegaram no Brasil, né? Chegou no Brasil aqui por volta da década de 80, quando houve a abertura, né? O governo militar abriu final da década de 80, abriu as porteiras do curral, né? Só que eles abriram e correram, né? Eles fizeram muito mal, porque eles abriram e correram, né? Abriram e correram. No Brasil as coisas... Eu não estou falando mal do Brasil, porque eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, mas a gente só pode falar mal... Quem ama o Brasil pode falar mal do Brasil, mas eu falo com essa disposição, né? Não falar do Brasil, falar mal, eu não estou aqui para falar mal do Brasil, mas para analisar com vocês algumas situações que vão nos ajudar a pensar sobre o tema de hoje. Mas no Brasil isso aconteceu, né? Aconteceu em muitas ocasiões, né? Por exemplo, com o fim da escravidão, o que foi que aconteceu no Brasil? Acabou com a escravidão, né? Se acabou com a escravidão, mas só que ninguém planejou nada. Então as coisas no Brasil acontecem assim, sem planejamento. Então se acaba com a escravidão de um dia para o outro. As pessoas são tiradas da sua vida antiga, né? São tiradas, e muitos são jogados na rua. São jogados na rua. Sem nenhum planejamento, sem nenhuma condição de moradia, sem trabalho, sem emprego, sem plano para o desenvolvimento industrial desse país ou para alguma organização de trabalho. Então as coisas aconteceram assim lá na escravidão e depois acontece também com o fim do regime militar do mesmo jeito, né? Abrem as porteiras e deixam o boi passar à vontade. E com essas porteiras abertas aí entrou no Brasil essas ideias modernas e revolucionárias, né? Como já dizia Tolkien, o primeiro revolucionário foi Melkor. Vocês sabem quem é Melkor? Melkor é a figura, o protótipo, né? A imagem, o ícone do Satanás, né? Do demônio, lá no Senhor dos Anéis, né? No mundo imaginário de Tolkien. O Melkor é a figura do mal, a figura daquele ser superior que se encanta com ele mesmo e sente inveja dos deuses, né? E por inveja dos deuses ele começa a fazer o mal. A fazer o mal para se autopromover, né? Aí se alguém tiver dizendo assim, você sabe, está falando uma besteira, né? Porque Melkor não tem nada a ver com o mundo real, é um mundo imaginário.
Aí, para vocês não dizerem isso também, tem um cara lá nos Estados Unidos chamado Saul Alinsky, que vocês já devem ter ouvido falar. Saul Alinsky é o guru o mentor, né, o professor, o mentor intelectual de Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Esse Saul Alinsky é um judeu revolucionário ao extremo, né? Revolucionário ao extremo. Ele escreveu um livro já com algumas orientações desse livro, para isso, né? Para promover a revolução, para os revolucionários. E lá na epígrafe do livro dele, destinado aos revolucionários, a promover a revolução, ele coloca lá: eu dedico esse livro ao primeiro revolucionário, o Satanás. Ele dedica o livro dele ao Satanás. Não é brincadeira isso não, é verdade, né? Eu não estou brincando aqui dizendo que ele dedicou, é uma imagem figurada dele, coloca isso lá, nem texto, né? Eu dedico esse livro ao primeiro dos grandes revolucionários, ao primeiro dos revolucionários, o Satanás. Ele dedicou ao Satanás o livro dele, o Saul Alinsky, né? Então, para vocês terem uma ideia de como as coisas no mundo são simbólicas, né? É um simbolismo muito forte isso aí. Mas no Brasil, essa coisa aí chegou a esse pensamento revolucionário, esse pensamento moderno, a valorização do novo, né? Tudo que é novo é bom, pela simples razão de ser novo. Para esse pessoal é assim, né? Tudo que é revolucionário é novo, é bom pela simples razão de ser novo, de ser diferente. É o amor pela novidade, sem nenhuma outra razão a não ser o simples fato de ser novo, de ser revolucionário, de ser diferente da tradição, de ser diferente do que é anterior, né? O que é uma atitude lastimável, né? Você tem uma atitude dessa em relação à sua herança cultural e à história. Mas por causa dessa valorização do novo, se começou também a implantar ideias pedagógicas aqui e acolá no Brasil, né? Nas escolas, nas faculdades. Se ensina isso nas faculdades de pedagogia, por exemplo, esses métodos aí de alfabetização, método global da World Language. World Language é outro nome, a gente traduz isso por método global, né? Que é esse método baseado, para vocês terem uma ideia do que significa esse método, esses professores eles tentam alfabetizar as crianças, fazendo com que as crianças elas decorem as palavras pelo formato das palavras. Por exemplo, vocês já viram o símbolo da Coca-Cola, né? Tem aquele formato lá, Coca-Cola. Se vocês mudarem, colocarem outra coisa ali, escreverem com outras letras, inclusive, mas conservando a mesma forma daquele nome Coca-Cola, vocês vão, ao olhar para o objeto, vão identificar a forma do objeto e pensar na Coca-Cola. Então, já vi pessoas com uma camisa escrita Jesus Cristo, só que com aqueles desenhos, né, da Coca-Cola, né, aquelas escritas do nome Coca-Cola. E você olha, se você não se concentrar para ver de fato o que está escrito, você olha e pensa ali, Coca-Cola. Então, quem veste uma camisa dessa não está fazendo propaganda de Jesus Cristo, está fazendo propaganda da Coca-Cola, né? Mas você olha e vê lá escrito Coca-Cola. E o método global funciona assim, através da figura. A criança começa a decorar a figura. Por exemplo, bola. O bola tem um B, o O, o L e o A. Então tem uma figura, ele olha para aquela palavra e decora a palavra como um inteiro. E onde aquela figura aparecer de novo, onde aquela palavra aparecer de novo, e a criança decora como figura, ele vai identificar aquilo e vai dizer bola. Vai identificar com esse som, bola. Só que acontece que com o passar do tempo, esse tipo de método de alfabetização, ele causa um retardo na criança. Por quê? Porque a nossa mente ela é muito limitada para decorar coisas. Se nós fôssemos chineses, os chineses eles decoram 3.000 caracteres. A mente chinesa, né, do estudante chinês, é muito mais exercitada, bem exercitada do que a nossa em relação à memória, né? Porque a própria linguagem que eles utilizam, os ideogramas chineses, mais de 3.000, eles têm que decorar tudo para diferenciar um do outro. Então, eles passam por um processo de exercício mental constante, de memória, né? Constante. Mas para uma criança ocidental que é acostumada a assistir televisão o dia todo, e a ler muito pouco, e a estudar muito pouco, fazer exercício de matemática de língua portuguesa, poucos exercícios de matemática de língua portuguesa, a memória vai se atrofiando cada vez mais, né? Vai ficando difícil identificar essas palavras. E mesmo porque, quando você coloca duas palavras muito semelhantes uma à outra, como bola, pensem aí, bola, B-O-L-A, né? E bala. Qual é a diferença entre bola e bala? A diferença é o A e o O, né? Bola, o O e o O,
e o bala, bala, ai, aí, né? A diferença é o O e o A. Só que, para uma criança que está decorando a forma da palavra, bola e bala é muito semelhante. A forma é muito parecida. Então, com o passar do tempo, as crianças começam a confundir uma coisa com a outra, não sabem mais diferenciar as palavras e, inclusive, não sabem ler palavras novas, porque elas não foram alfabetizadas aprendendo a separar os fonemas, né? Por exemplo, LA, lá, elas olham para o fonema lá, que é representado pelo grafema L e pelo grafema A, né, por duas letras, e elas não conseguem identificar, as crianças são alfabetizadas por esse World Language, e não conseguem identificar porque elas decoraram a forma. Então, palavras novas que apareçam, elas não conseguem decodificar os fonemas que estão lá representados nessas palavras, nesses grafemas, essas palavras, né, escritas. Então, no Brasil, isso foi esse modo de alfabetização, inclusive hoje já se sabe, como eu disse aqui no início, que 60% das crianças alfabetizadas pelo World Language, elas não aprendem a ler. 60%. Então isso é muito alto, esse número é muito alto. 40% aprendem, como já disse a vocês, porque são crianças que têm mais facilidade no aprendizado e aprenderiam de qualquer forma, inclusive por métodos piores, né? Mas conseguem aprender também por World Language. Mas 60% não consegue, pessoal. E geralmente essas crianças que não conseguem são crianças que têm pouco estímulo em casa. Não tem pais que leem, não tem estímulo a livros, né? A folhear livros, olhar imagens, escutar histórias. Os pais não contam histórias em casa. Então essas crianças passam por dificuldade. Então, essa crise da filosofia que Ortega y Gasset se refere, das 6 últimas décadas do século XX, e que vai chegar no Brasil depois da década de 50, ela vai se apresentar no Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na formação dos sacerdotes, dos padres católicos no Brasil. Você sabe o que aconteceu no Brasil? Os padres começaram, a igreja também começou a desconfiar, o Brasil sempre foi muito moderno, né, muito para frente em relação a isso, na igreja brasileira, né? Essas ideias modernistas sempre entram profundamente na igreja brasileira, né? Então, os seminários começaram, os reitores de seminários, responsáveis pela formação, eles começaram a observar, a olhar, por volta da década de 70, década de 80, a olhar a filosofia com um certo receio. Com um certo receio. Porque na filosofia existia uma coisa que se chamava metafísica. E a metafísica é o quê, pessoal? Ora, a metafísica, eu precisaria de muito mais tempo para falar para vocês sobre metafísica. Mas, basicamente, a metafísica é o centro da filosofia, é a essência da filosofia. É aquilo que faz com que distingue a filosofia das outras ciências, dos outros modos de conhecimento, dos outros programas de conhecimento. Mas, fundamentalmente, a metafísica, ela trata de produzir um saber que não é restrito apenas à experiência sensível, à experiência dos sentidos, dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas é um saber que vai além disso, além dessa experiência dos 5 sentidos. Por quê? Porque é um saber que é baseado na experiência humana integral, o que implica também a experiência dos sentidos, a experiência sensorial, mas diz respeito também a experiências que não são sensoriais. E a metafísica trata disso, a metafísica trata da vida humana. A metafísica trata que é o centro da filosofia, ela trata de elaborar uma visão de conjunto sobre a vida humana e de dizer, a partir dessa visão de conjunto, de falar, a partir dessa visão de conjunto da vida humana, sobre o sentido da existência do homem, sobre o sentido da nossa vida, o nosso estar no mundo. Então, o sentido de tudo o que há, porque tudo o que há, de alguma forma, existe para nós, né? E nós não poderíamos pensar de maneira diferente, né? Porque nós só temos consciência do que há quando esse algo que há, ele entra no nosso horizonte de experiência. Então, enquanto esse algo que há não entrar no nosso horizonte de experiência, nós não poderíamos ter consciência dele. Então, é claro que nós também temos uma certa consciência de algo que está além desse horizonte de consciência, né? De experiência, aliás. Isso é verdade também.
Ou seja, nós experienciamos aquilo que está dentro desse horizonte, mas como todo horizonte, existe alguma coisa também que está para além desse horizonte. E nós pressentimos esse para além, apesar de não podermos falar nada sobre esse para além, a não ser aquilo que de fato começa a entrar no nosso horizonte de consciência. Por exemplo, quando nós vamos falar do divino, de Deus, da divindade, existem certas coisas que fazem parte do nosso horizonte de experiência. Por exemplo, a revelação cristã, ela fala de diversas coisas divinas que aconteceram como intervenção de Deus na história humana e que fazem parte do nosso horizonte de experiência, pessoal. Fazem parte do nosso horizonte de experiência. Mas existem certas coisas que não fazem parte do nosso horizonte de experiência. Mas que nós pressentimos. Por exemplo, nós sabemos que se há algo de divino, esse divino não pode ser medido pelo horizonte da existência humana. Ou seja, o divino é muito mais do que o humano. Então, nós esperamos do divino uma perfeição muito maior do que a nossa própria perfeição humana. Aquele grau de perfeição humana que nós podemos alcançar. Né? Nós esperamos do divino isso. Mas nós não sabemos o que é esse grau de perfeição divina. Né? Falar diretamente desse grau de perfeição divina é muito difícil. É muito mais fácil falar de Deus de maneira negativa, ou seja, falando de Deus aquilo que Deus não é, que na tradição se chama via apofática, né? Falar do Deus, mas falar daquilo que Deus não é, ou seja, dizer Deus é infinito. O que é que significa Deus é infinito? Deus ele não é finito. Mas nós conhecemos o quê? Nós conhecemos o infinito? Não. Nós conhecemos o finito. Mas nós sabemos que o finito, para ser finito, ele precisa de um infinito. E por que ele precisa do infinito, pessoal? Porque, imagine aí, é impossível para nós não imaginarmos isso. A própria percepção das coisas finitas, ela só é possível em razão de um contraste com uma noção que nós temos, uma ideia que nós temos, que é a ideia do infinito. E é impossível não pensar nessa ideia do infinito. E vocês imaginem, façam a experiência de pensar comigo agora a seguinte coisa. Imaginem aí todas as coisas finitas. Vamos imaginar todas as coisas finitas. Claro que vocês não vão conseguir imaginar, enumerar uma por uma, mas imagine aí uma imagem geral. Você pega o universo todo que existe de coisas finitas e você expande sua visão para tentar englobar tudo. Então você chega e englobou tudo. Isso aqui é o universo. Só que esse universo aí que é finito, ele só é finito porque ele tem um limite. Ser finito é ter um limite. Agora eu pergunto a vocês, o que é que existe além do limite? Na sua imaginação, quando você imagina o finito, o que é que você imagina o finito? Você imagina como um conjunto de coisas finitas, ou seja, um conjunto de coisas limitadas. Essas coisas limitadas, elas são limitadas por outras coisas limitadas. Eu sou limitado por esse espaço que eu estou aqui. Eu não sou esse espaço, eu me distingo dele. Eu sou limitado por vocês, eu não sou vocês, eu me distingo de vocês. Eu sou limitado pelas outras coisas finitas. Mas vamos juntar todo esse finito aí, toda essa limitação, tudo isso que é limitado. As coisas finitas, elas não são só limitadas por outras coisas finitas. Elas são também limitadas por algo que não é finito. E é por isso que elas possuem limite em conjunto. Se elas não possuíssem, se as coisas finitas, elas não fossem finitas em seu todo, não fizessem parte do universo finito, ou seja, fechado, elas não seriam finitas, elas seriam infinitas. Então, para pensar no finito, eu tenho sempre que pensar que esse finito ele possui um limite, uma zona de passagem de algo que é ele para algo que não é mais ele. Então, é claro que todo finito, ele exige, para ser pensado, para ser imaginado, ele exige a ideia do infinito. Então, para nós, logicamente, é impossível descartar essa ideia. É impossível descartar essa ideia. A metafísica, ela é aquela parte da filosofia que estuda tudo isso, né? Que estuda não só aquilo que é objeto de experiência humana, objeto de experiência sensorial do homem, mas aquilo também que ultrapassa essa posição sensorial, essa posição da experiência sensorial.
porque diz respeito a outras coisas. A outras coisas que, vamos dizer, como Aristóteles diz, que estão para além da física. Para além da física. O que pode significar um depois, mas pode significar também um mais profundo. Não só um depois, mas também um mais profundo. Então, nessas lições de metafísica que Ortega y Gasset nos traz, Ortega y Gasset se achava numa situação complicada, como eu dizia no início, né? Tudo isso para falar sobre essa situação complicada de Ortega y Gasset. E a situação complicada dele é que ele ia ensinar um curso aberto para o público, esperava que não ia dar ninguém, em um período que era posterior a uma crise enorme que havia acontecido com a filosofia. Ortega y Gasset diz, as últimas 6 décadas do século XIX foi um período imensamente contrário à filosofia, e não há dúvida nenhuma que se pudesse prescindir da filosofia, ela teria desaparecido nessa época, e ela só não desapareceu porque da filosofia não se pode prescindir, ou seja, da metafísica não se pode prescindir, porque ela é parte do nosso ser humano, né? É parte do nosso ser gente, nosso ser pessoa, é parte da nossa cultura, é uma parte inviolável da nossa cultura. Claro que a filosofia não existiu sempre, ela não existiu sempre com a humanidade, ela nasceu há 2.500 anos atrás, então ela está no finalzinho da nossa história humana. Nossa espécie tem muito mais tempo nesse planeta, né? E a metafísica e a filosofia está só no finalzinho dessa série aí. Mas uma vez que a metafísica e a filosofia ela foi descoberta, ou seja, uma vez que foi descoberta esse programa de conhecimento que tem por objetivo olhar para a vida humana e dar um sentido a ela a partir do uso daquilo que nós chamamos de razão, então, uma vez descoberto, você voltar as costas a metafísica e a filosofia, diz Ortega y Gasset, é algo culturalmente impossível de ser feito, né? A não ser que você volte as costas à própria cultura. Mas Ortega y Gasset está num período, então, em que prescinde da metafísica, porque a metafísica está em crise, porque nesse período aí, a ciência natural, principalmente a física, ela foi erigida como a rainha de todas as ciências, e a filosofia ela foi afastada, a metafísica foi afastada e foi descartada nessas últimas 6 décadas do século XIX. Então, nós temos aí um período em que os estudiosos eles têm uma confiança muito grande na ciência. Isso vai ser redimensionado no século XX, mas nesse período isso ainda existia. No Brasil, por exemplo, isso vai ter como um reflexo a formação positivista, que foi filosófica positivista, que foi propagada aos 4 cantos aqui no nosso país, né? Inclusive a bandeira nacional, na 15 de novembro, nós comemoramos aí o golpe da República, né? O golpe contra o Império, que foi dado lá por Benjamin Constant e Marechal Deodoro da Fonseca e os militares, né? O exército. E eles eram positivistas, né? De inspiração positivista, de filosofia positivista. O positivismo é um movimento filosófico ligado a um autor chamado Augusto Comte, que enlouqueceu no final da vida, né? Ele ficou completamente maluco. Inclusive, ele inaugurou uma religião chamada religião positivista. Se vocês forem no Rio de Janeiro, eu já morei lá um tempo, e eu já entrei nesse templo. Existe um templo lá no Rio de Janeiro chamado Templo Positivista. Você entra lá, é como uma igreja. É como uma igreja. Só que lá no lugar do altar central existe uma imagem, né? A imagem da deusa Razão, né? Da razão. Eles colocaram entronada na razão. E a razão, ela tem as faces da mulher pela qual Augusto Comte ele foi apaixonado a vida toda, né? Ele esculpiu lá na igreja positivista o rosto da mulher dele. Ele estava meio maluco já nessa época, né? Mas botou lá no rosto da mulher dele. E a igreja ela é cercada de imagens, como as igrejas cristãs. Você entra na igreja católica, você vai ver que na igreja católica tem imagem, né? Tem ícones, né? Lá na igreja. Só que na igreja positivista, ao invés de santos, vocês vão encontrar pensadores, filósofos, né? Então, as imagens lá são imagens de filósofos. Mas qual era a tese principal de Comte, de Augusto Comte? Um francês, um filósofo francês, o primeiro dos sociólogos, fundador da sociologia. Então, a tese principal de Comte era a seguinte, que a história humana ela era uma história de um progresso constante. A história de um progresso constante que começava numa época primitiva, caracterizada por uma cultura teológica,
E com o tempo a história humana ela foi se desenvolvendo, foi evoluindo, e da cultura teológica ela passa a uma cultura metafísica, ou seja, uma cultura filosófica, e depois ela chega à cultura científica. E só quando chega à cultura científica, a cultura humana chegaria ao auge do seu progresso, tendo a sociologia, que não é essa sociologia que a gente conhece hoje, mas é uma sociologia muito matematizada, feita lá na época de Comte, né? Que perdeu um pouco também dessa sua caracterização kantiana, porque não dava certo daquele jeito, né? Mas de uma sociologia científica, que seria a rainha de todas as ciências, né? Do positivismo. Depois dessa sociologia, ela vai perder o seu trono, e esse trono vai ser dado à física. Mas no Brasil, por exemplo, o positivismo, ele, inclusive, encontra-se estampado na nossa bandeira nacional, né? Ordem e progresso é o lema do positivismo de Augusto Comte. Ordem e progresso. Só que Augusto Comte acreditava de fato que essa ordem e esse progresso, inspirações filosóficas também dos militares, né, da formação militar também, essa ordem, esse progresso, Augusto Comte acreditava que essa ordem tem sim, viu? Tem base em Hegel, sim. Tem base em Hegel. Se você observar esse desenvolvimento histórico, essas três fases, essa coisa trinitária, não é só cristã, mas também hegeliana. Esse movimento do espírito, né? Hegeliano também. Só que Augusto Comte não é um Hegel, né? Augusto Comte é muito mais simplório do que Hegel em sua filosofia. É uma filosofia mais maluca mesmo, né? Por causa dessas coisas, a metafísica às vezes é colocada no sanitário, no bojo, e se dá descarga nela. Porque às vezes se identifica a metafísica com esse tipo de coisa, como a filosofia de Comte. Então, olha para a filosofia de Comte e diz, isso aqui é metafísica. Pronto, se a metafísica é isso, então vamos superá-la, né? Não serve para nada. Se é esse tipo de ilusão, então ela não serve para nada. Então, tá aí a teoria dos três estados, que chegou também no Brasil. Então, Ortega y Gasset via tudo isso, dizia, é difícil, né, ensinar metafísica assim. É difícil ensinar metafísica assim porque as pessoas... Exatamente, Márcio. Ele fala contra religiões, né, e cria uma. Só que a religião dele é a religião racional, né? Não é uma religião... Ele diz que a verdadeira religião é o culto à razão, né? Não é uma religião propriamente dita, mas é o culto à razão, o culto à cultura, à filosofia, às ciências naturais. A filosofia aí, entre aspas, filosofia dele, né? Filosofia positivista. Não essa filosofia metafísica, que é o segundo estágio da filosofia que deve ser superado. Então, veja, tem um forte preconceito. Só que isso também aconteceu no Brasil. E eu estava dizendo para vocês, no Brasil, na formação dos seminários, o que aconteceu naquela época, em torno da década de 70 e 80, foi que eles começaram a tirar a filosofia da formação dos seminários. Desde o Concílio de Trento, desde o século XVI, a formação do clero, quando foi estipulada, né, foi organizada, a formação do clero ela é centrada em duas coisas, em filosofia e em teologia. Isso não é acidental. A filosofia, a formação do clero, ela não serve só para ser uma base teológica, mas ela é uma parte importante, fundamental, em si mesma, da formação do clero. Então, os padres começaram a estudar filosofia desde o século XVI. Estudavam antes já, mas a partir dessa época foi tornado algo obrigatório, com a reforma dos seminários, no Concílio de Trento. Então, se começa a estudar a Ratio Studiorum dos jesuítas, eles contemplam esse tipo de coisa. Você começa a estudar as artes liberais, dando destaque principalmente à filosofia no início, e depois você passa para a teologia. Só que no Brasil, seguindo os ventos que estavam soprando em outros países, como a Alemanha, a Suíça, eles pegaram a filosofia e tiraram a formação dos seminários. Para que filosofia na formação dos seminários? Se a filosofia é metafísica. E se a metafísica está sendo superada? Para que filosofia? Então vamos ensinar outra coisa, vamos ensinar ciências naturais, sociologia, letras, ou alguma ciência natural, né? Então os padres, eles começaram nessa década de 70 e 80, vocês vão encontrar, se vocês perguntarem, vocês vão encontrar, se vocês perguntarem padres que passaram pela formação sacerdotal
da década de 70 para a década de 80, vocês vão encontrar um número muito grande de sacerdotes, de padres, que não fizeram filosofia. E não fizeram filosofia porque nessa época a filosofia ela era... Existe um preconceito muito forte contra a filosofia, né? Porque a filosofia era tratada como um conhecimento sem fundamento. Então, o que é que tem fundamento? É a ciência. Então, a filosofia não serve para nada. A metafísica não serve para nada. Vamos jogar no lixo. Mas vamos continuar aqui nossa reflexão sobre Ortega y Gasset. Então, Ortega y Gasset tinha todas essas dificuldades. Só que o que é que aconteceu? Quando ele começou a dar os seus cursos, tanto o curso de filosofia, quanto esse curso aqui, Lições de Metafísica, a afluência do público foi imensa. As pessoas começaram a encher tantas salas em que ele administrava esses cursos, que ele era obrigado constantemente a mudar de sala, mudar para salões maiores, para anfiteatros maiores. Ele não esperava aquilo, né? Ele teve um susto, um choque com aquilo. Eu imaginava que ninguém ia querer ouvir minhas lições de metafísica. Está aqui, está lotado, né? Está tudo lotado aqui. Então, ele diz, agora está começando novamente uma certa repensamento da filosofia. As pessoas estão se preocupando novamente com filosofia. Dizia Ortega y Gasset, lá na década de 30. Na década de 30. No Brasil não existia essa crise ainda, né? Isso vai acontecer depois. Vai acontecer só lá a partir da década de 60. Mas na Europa, na década de 30, isso aí já estava sendo superado, né? Então, ele começa a se perguntar o seguinte, como é que ele vai ensinar metafísica para esse público que não entende nada de filosofia, que nunca estudou filosofia, porque a filosofia foi excluída dos currículos. Então, essas pessoas, elas praticamente nunca ouviram falar de filosofia. E está eu aqui, um professor de metafísica, eu pensava ele, né? Um professor de metafísica, de uma disciplina considerada pela maioria das pessoas como ultrapassada. Como é que eu vou ensinar isso aqui? Então, ele começa a ensinar isso aí, colocando o problema. O que é ensinar metafísica? E, por tabela, o que é estudar metafísica? Por que estudar metafísica? Por que estudar filosofia? E ele começa assim a reflexão dele sobre as suas lições de metafísica, né? Eu queria começar, ele diz, né? Eu queria começar falando para vocês sobre metafísica. Eu queria começar afirmando que isso que nós vamos fazer agora é uma falsidade. É uma outra coisa assombrosa, né? Tá ele lá, falando para um público que ele nem imaginava que se estaria interessado por metafísica, e ele vai começar a falar para esse público no início das lições, justamente afirmando essa frase. O que a gente vai fazer agora é uma falsidade. Parece que ele está convidando as pessoas a ir embora, né? Para colocar lá a cruz e a última pá de terra em cima da metafísica. Né? Mas não é bem isso que ele fez, que ele estava fazendo. Eu espero que vocês não saiam daqui, não vão embora e não voltem mais, mas que vocês pensem um pouco sobre isso que eu vou falar agora, né? Eu vou explicar isso que eu estou dizendo. Mas o que vamos fazer agora, o que começaremos a fazer agora, é uma falsidade. É estudar metafísica. Estudar metafísica é uma falsidade. Mas é uma falsidade não porque a metafísica, diz ele, seja falsa. Estudar metafísica não é falso porque a metafísica é falsa. Estudar metafísica é falso porque o estudar é falso. E por que que o estudar é falso? Para entender o porquê que o estudar é falso, nós temos que fazer uma distinção entre aquilo que Ortega y Gasset chama de necessidade interior, necessidade íntima, interna, e necessidade exterior. Pessoal, a palavra nomos, N-O-M-O-S, nomos, significa norma. Nomos é norma. Nomos é lei. Então, quando eu digo assim, autonomia, nomia é o plural de nomos, é autonomia. Então, auto significa própria, né? Própria. Então, quando você tem autonomia, você tem leis próprias. Ou seja, você ter autonomia significa que você se regula por leis que são suas, que são próprias. Isso é autonomia.
Autonomia é se regular pelas próprias leis. Heteronomia, hetero é uma palavra grega, significa outro. Então, heteronomia é você se regular por leis que não são suas, mas que são leis de outro. Heteronomos, né? Heteronomia. A lei outra, né? A lei que não é minha, não é autonomia, seja, uma lei que é uma lei que sou eu, né? Que é lei para mim mesmo, que surge de mim mesmo. Mas uma heteronomia é uma lei que é dada de fora, uma lei que não brota de mim, mas é dada de fora. Alguém me obriga, me constringe a abraçá-la. Por isso que eu chamo de heteronomia. Então, heteronomia é a disposição ou a ação de alguém que age, que se dispõe a seguir leis que não são suas. Heteronomia é isso. É a lei que vem de fora. Autonomia é a disposição, a ação de seguir suas próprias leis. De seguir aquilo que é lei, mas é lei a partir do seu próprio interior. Então, Ortega y Gasset ele faz uma distinção entre necessidade autônoma, interior, autóctone, ou seja, uma necessidade própria que surge de dentro de você, e ele chama isso de necessidade imediata, ou seja, que não tem intermediário. Então, ele distingue a necessidade imediata, sem intermediário, interior, autônoma, da necessidade mediata, ou seja, da necessidade exterior, heterônoma, ou seja, que vem de fora, de outro, e que se impõe a você. Por exemplo, você vai aprender a dirigir carro. No Brasil, uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando vamos na escola de direção é que se trafega pela direita. Não é isso? Vocês já devem ter feito escola de direção, muitos de vocês sabem disso. O Brasil se obriga a se trafegar pela direita. Agora, atenção, pessoal. Levar o carro, conduzir o carro, trafegar pela direita, é uma obrigação que você sente como algo nascido de dentro de você? Ou é uma obrigação que lhe é imposto de fora? É claro que ninguém sente essa obrigação como algo interior, né? É uma obrigação externa. Tanto é que se amanhã, se as leis mudarem, disserem assim, não, agora no Brasil será obrigado, todos nós seremos obrigados a trafegar pela esquerda. Eu acho que ninguém vai dizer, o mundo vai se acabar por causa disso. Ninguém vai pensar assim, né? Agora, atenção. Agora, atenção. Você está num carro, você está guiando um carro e aparece uma criança atravessando a rua. E se você continuar a guiar o seu carro e não frear, você vai atropelar aquela criança. Você vai atropelar aquela criança. Aí você pisa no freio, para você não atropelar a criança. Você quer conservar a vida da criança por quê? Por necessidade externa ou interior? Ou seja, você quer conservar a vida daquela criança porque você sente uma necessidade interior de conservar a vida das pessoas, e principalmente de inocentes. Você sente isso como algo interior, como uma lei, uma norma interior. Ou você sente isso apenas como uma obrigação externa? Como trafegar pela direita? É claro que é diferente, né? A não ser as pessoas que são psicopatas, que não têm nenhum senso de moralidade, elas vão dizer que essa obrigação elas sentem como obrigação interior. Então, a necessidade imediata, essa necessidade interior, é algo que surge de dentro de você. É diferente de uma necessidade exterior, ou externa, né? Uma necessidade heterônoma, que é algo aplicado sobre você. Então, vamos pegar essa imagem aí, dessas duas necessidades das quais Ortega y Gasset faz a distinção, e aplicar ao estudo. Vocês estudam por quê, pessoal? Vocês estudam por uma obrigação exterior ou por um desejo interior? É isso que Ortega y Gasset diz. Ele diz: a maioria dos estudantes, salvo raras exceções que sempre existem,
Eles estudam não porque sentem uma necessidade interior de estudar. Ou seja, não porque estão movidos por um desejo de aprender algo, não porque se sentem atraídos por um desejo de aprender algo, por um saber que lhes atrai, não por causa disso. Mas eles estudam unicamente por uma necessidade exterior, porque alguém chega para esse estudante e diz: você deve estudar, porque você tem que concluir o segundo grau. Você tem que estudar matemática, porque não há como concluir o segundo grau sem estudar matemática. Mas eu odeio matemática. Não, mas você vai ter que estudar. Ah, tá bom, eu estudo, eu até me empenho em estudar matemática. Até tiro nota muito boa. Eu até aprendo a gostar um pouco de matemática. Mas eu não faço isso porque eu sinto necessidade de aprender, de saber. Eu faço isso por causa de uma constrição exterior, porque meu pai quer que eu tire um diploma. Porque meu pai quer que eu tire, ou porque a sociedade exige isso de mim. E eu estudo por uma obrigação exterior. Então, Ortega y Gasset diz: a maioria dos estudantes estuda assim, por uma obrigação exterior. O estudo para eles, a vida intelectual, a vida acadêmica para eles é como uma montanha. E a gente tem que cruzar a montanha, né? Tem que cruzar a montanha. Tem gente, pessoal, que cruza a montanha, por incrível que possa isso parecer, não é tão incrível assim, né? Mas estou sendo sarcástico, né? Mas tem gente que cruza a montanha para chegar do outro lado, somente por isso. Mas algumas pessoas cruzam a montanha para olhar a paisagem. Vocês já viram um ciclista andando de bicicleta? Vocês acham que aqueles ciclistas que vão andar de bicicleta, eles vão lá andar de bicicleta, se arriscando aí nessas estradas, só porque eles precisam, porque o médico obrigou eles a fazerem algum exercício físico? Ou eles vão porque eles sentem uma necessidade interior de fazer isso? Eles se sentem atraídos interiormente. Quer dizer, é algo que os torna felizes. É algo que os realiza como pessoas, né? Eles se sentem bem fazendo isso. Pois é, eu não estou dizendo aqui, pessoal, que toda nossa vida de estudar é sempre sentir essa necessidade interna, íntima, né? Que possa existir alguém que estude sempre assim, não é bem isso, não é? Às vezes nós temos que estudar temas tão espinhosos para nós, temas tão dolorosos, que chega até às vezes a causar náusea isso, né? Pensar nisso. Eu vou ter que estudar esse negócio, coisa nauseante, né? Mas eu vou ter que estudar. Às vezes é assim. Mas o que Ortega y Gasset quer dizer aqui é que existe uma disposição da vida intelectual e do estudar que é típica dos inventores, dos criadores. Pensem nisso aí. Quem é o primeiro criador? O primeiro criador para a nossa tradição, né? A tradição do ocidental, que é a tradição cristã, né? Judaico-cristã, mesmo que a gente não queira, né? Mas a nossa tradição é essa, a nossa tradição cultural, a nossa raiz é essa. Então, nossas ideias, nosso simbolismo, nosso modo de entender o mundo está ligado a essas raízes greco-hebraicas cristãs, né? Então, de um lado tem o mundo grego, do outro lado tem o hebreu-cristianismo, né? Esse movimento religioso. Não dá para fugir disso, né? Tudo que a gente vê no mundo é assim, é baseado nesse tipo de simbologia. Porque nossa linguagem, nosso modo de vida, está enraizado nisso aí, nesse imaginário. Então, mesmo que nós não queiramos, nossa tradição é essa. Nessa tradição, a figura do Criador, a figura de Deus como Criador, de Deus que cria, inclusive que cria não de coisas. Deus não cria de coisas. Deus cria do nada. Mas se vocês pararem um instante para pensar, a criação do nada não é a criação do nada absoluto. Deus não cria nada do nada absoluto. Deus cria dele. Porque a única coisa que há é ele. É a potência que ele tem. Então, tudo que é criado, nós dizemos creatio ex nihilo. Mas criação do nada, que é uma ideia cristã, não é uma ideia grega. Os gregos nunca imaginaram isso, a criação do nada, porque os gregos sempre imaginam o tempo e o espaço como coisas eternas, né? Como sempre presente. O judeu-cristianismo o hebreu-cristianismo é que começou a pensar nessa ideia da criação ex nihilo, né? Mas se vocês forem parar para pensar, como eu disse, a criação não é do nada. Não se cria do nada, não é do nada, não vem nada. Deus é quem cria. Então, se Deus é quem cria, ele já está aí, ele cria a partir dele mesmo. Ou seja, ele tira dele a potência de criar. Então, essa criação divina, ela se espelha de uma forma ou de outra, ela é imitada, não com a potência
primitiva que ela possui, né, com essa potência absoluta que ela possui em Deus, mas ela é imitada na ação humana. Nós somos imitadores de Deus nesse sentido, né? Os artistas, por exemplo, quando criam suas obras de arte, eles fazem isso. Eles criam em cima de uma criação já dada. Então, nós não criamos como Deus, dele mesmo, só dele. Nós criamos a partir de coisas. Nós criamos a partir do já criado. Mas, de alguma forma, nós criamos também. Nós participamos da ação criativa, dessa ação criativa, né? Que faz com que coisas surjam de outras coisas. Traz coisas novas, né? Se vocês pararem para observar, a maior fação humana é criar uma vida, né? Ser pai e ser mãe. É a maior fação, a maior coisa que uma pessoa pode fazer, né? Participando dessa criação divina. Porque, de fato, a nova vida que é criada, ela é criada como nova vida, né? Ela não é o pai, nem é a mãe, nem é a célula, nem são as células do pai, nem as células da mãe, né? É tudo novo. Mas é criação também, né? Mas na arte existe essa criação. Na literatura existe essa criação. Na construção de cidades existe essa criação. Na arquitetura, na engenharia, em tudo que nós fazemos. Na medicina existe essa criação. No direito existe essa criação. Em tudo existe essa criação. Na atividade do professor existe essa criação. Então, Ortega y Gasset diz, esse tipo de ação, a ação dos criadores, é aquilo que é mais próximo dessa ação humana em grau máximo, né, vamos dizer assim. E o que é a ação de um criador, por exemplo, se vocês pensarem na ação de um criador das ciências, o que é um criador das ciências? Um criador de uma ciência é alguém que, de fato, dedicou a vida àquilo. Não estudava a ciência, não se dedicava à ciência, à criação. Os criadores são assim, né? Não só os filósofos, mas também os cientistas são assim. Os santos são assim também. De alguma forma são criadores de estilo de vida. Mas todo criador é assim. Todo criador, a vida dele é a própria criação que ele realiza, né? E de uma forma ou de outra ele imita o divino nisso. Ele imita o divino nisso. Porque a gente não conhece Deus a não ser com esse dado da criação, né? Deus, para nós, primeiramente, ele é criador, né? Antes de qualquer outra coisa. A gente não pode conhecer Deus sem levar em consideração isso, né? Dele ser um criador. Mas nós também fazemos parte dessa ação divina. E Ortega y Gasset diz, os criadores das ciências, e um criador da ciência é caracterizado por isso, né? Quando ele cria uma ciência por uma necessidade íntima, por resposta à necessidade íntima, interior, que é absoluta. Não é por causa de uma obrigação externa que lhe é imposta, mas por necessidade interior, porque sente a necessidade de estudar, de criar, de produzir conhecimento, de produzir saber. Mas vamos chegar a uma conclusão disso aqui, né? Porque a gente não pode passar também a noite toda discutindo esse tipo de coisa. Ortega y Gasset diz, em relação ao estudar, isso acontece. E o grande problema do estudar é porque o estudar geralmente é uma falsificação. Mas como é que nós podemos resolver essa questão da falsificação do estudar? Justamente tentando descobrir o estudar e a vida intelectual como uma necessidade interior. Como uma necessidade íntima. Então, tentando fazer com que a vida intelectual e o estudo para nós, elas brotem a partir dessa fonte interior, que é a necessidade da verdade. E Ortega y Gasset diz o que é a verdade. O que é a verdade? Como é que a gente pode caracterizar a verdade? Ele diz, olha, dizemos que encontramos uma verdade quando achamos certo o pensamento que satisfaz uma necessidade intelectual previamente sentida por nós. Se não nos sentimos necessitados desse pensamento, ele não será para nós uma verdade. Verdade é, portanto, aquilo que aquieta uma inquietude de nossa inteligência. Então, vejam aí, verdade é aquilo que aquieta uma inquietude de nossa inteligência. Depois ele vai até dizer, vai dar uma fórmula também, ele vai dizer, nós precisamos,
para fazer com que as pessoas elas entendam isso, principalmente os estudantes entendam isso, e eles comecem a estudar de fato, de maneira autêntica, não dessa maneira viciada, dessa maneira inautêntica que geralmente caracteriza os nossos estudantes. Para que os estudantes compreendam isso, é preciso que nós aprendamos a tentar descobrir, antes de fazer qualquer ciência, antes de construir, de buscar qualquer conhecimento, é preciso que nós tentemos buscar a necessidade daquela ciência, a necessidade daquele conhecimento específico. Então, pessoal, eu queria deixar como mensagem para esse nosso encontro de hoje justamente isso, né? Que nós possamos descobrir, é importante que nós façamos isso, nós façamos esse esforço de descobrir a leitura, de descobrir o estudar, não como obrigação externa, obrigação que alguém lhe impõe, mas sim como algo íntimo, como uma atração interior. E como é que nós fazemos isso, pessoal? Como é que nós primeiramente, nós temos que descobrir justamente isso, a necessidade íntima de estudar. Em que se baseia essa necessidade íntima de estudar? Então, eu tenho que me apaixonar por isso. Eu tenho que me apaixonar pelo estudar. E para eu me apaixonar pelo estudar, eu tenho que me perguntar por que que eu estudo. Por que que eu estudo? Por que que eu devo estudar? E tentar descobrir resposta para essa questão. E se a minha resposta não me agrada, porque se a minha resposta ela ainda é heterônoma, eu preciso tentar descobrir um modo de fazer com que essa resposta, ela, pouco a pouco, ela se transforme. E ela me transforme também como pessoa. Esse tipo de encontro que nós realizamos aqui, a cada 15 dias, nas quartas-feiras, é uma maneira de nos ajudar a fazer isso, né? Ninguém está aqui por obrigação. Vocês estão vindo aqui para discutir essas questões e ouvirmos, né? E ler textos de filosofia, justamente porque certamente vocês sentiram alguma necessidade de conhecer algo mais, de conhecer algo maior. Às vezes essa necessidade ela é muito esfumada, está muito distante ainda. Mas com o passar do tempo nós vamos nos aproximando dessa coisa e descobrindo essa necessidade. E é isso que a gente tem que fazer, pessoal. A gente tem que descobrir essa necessidade. Agora, se vocês me perguntassem assim, professor, como é que a gente faz isso? Eu estou desesperado, tenho que aprender o modo de fazer isso, eu não sei como começar. Eu digo para vocês uma coisa, pessoal. Como é que se começa isso? Se começa isso lendo. Pela leitura. Pela leitura é que a gente começa a fazer isso. Buscando aumentar o nosso conhecimento sobre a nossa própria experiência, sobre a nossa própria realidade. Mas, primeiramente, o primeiro passo a ser dado é a leitura. Quanto mais você ler assuntos que lhe interessam, não vão ler qualquer coisa, pessoal. Procurem focar sobre assuntos que interessem a vocês. Que vocês tenham no coração, que vocês levem no coração. Eu vou conhecer mais esse assunto, eu vou entender mais disso. E com o passar do tempo, a vida de estudo, a vida intelectual, ela vai se transformando para vocês em algo prazeroso. Em algo prazeroso. Pessoal, vamos agora escutar alguns colegas aqui, que eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. Então, Valdete está aí, Valdete levantou a mão, queria saber se tem alguma coisa. Boa tarde. Boa tarde. Professor, assim, sobre esse ponto aí que o senhor tocou, muito importante, porque, assim, desde muitos anos atrás, que eu sentia falta, assim, de estudar. Devido, assim, eu casei muito cedo, né, aí ficou para trás os estudos, mas eu sentia como uma necessidade, e eu sempre gostei muito de livros, né, meus filhos estudando, e eu via, eu não tinha coragem de passar à frente aqueles livros, eu sempre gostei muito, mas era assim, devido outros afazeres e sempre deixando para depois, mas eu sentia no meu íntimo como se fosse uma necessidade, que faltava alguma coisa, né? É tanto que, assim, depois que a gente deixa passar muito tempo, mas o importante é que eu estou aqui, né, e estou gostando muito, é muito maravilhoso estudar, professor, sabe? E eu acredito que todo mundo tem, nem que seja assim, uma gotinha de uma necessidade interior, eu acredito que tem, porque eu sinto e eu sei que não só em mim, não. Eu acredito que outras pessoas também sentem.
Apesar de que a gente sabe que o estudo vai contribuir em outras áreas, né? No profissional, intelectual e tudo mais, mas existe essa necessidade interior? Existe. Eu me identifiquei aí. Obrigada, viu, Muito bem. professor? Nada, muito bem. É isso mesmo, né? A gente tem que tentar cultivar isso, né? Tentar cultivar essa necessidade interior do estudo. E não só... É claro que com o estudo vem muitas coisas, né? Tem muitas coisas atreladas ao estudo. Mas essas coisas que vêm atreladas ao estudo são plus, né? São coisas a mais, né? Que vêm nos mobilizar. O que de fato é importante na vida de estudo é você criar o hábito de entender-se a você mesmo, entender as suas próprias circunstâncias, né? Ou seja, você entender o mundo em que você está. Isso é muito prazeroso, né? Quando você consegue fazer isso. Quando você consegue entender o mundo. Você começa a entender as coisas. Eu não estava entendendo isso, mas agora eu comecei a entender. Eu comecei, inclusive, a entender a mim mesmo, né? Então, como isso é importante, né? A filosofia ajuda muito a isso, pessoal. Agora, o problema da filosofia é que existe muita armadilha dentro da filosofia. Ou seja, existe muita armadilha dentro da filosofia no sentido de muita coisa antifilosófica, que ao invés de ele levar nesse caminho, ele conduzir nesse caminho, ele lhe afasta desse caminho. Então, a gente tem que saber discernir, e para isso ajuda muito participar assim, num grupo como esse, ajuda muito a experiência de pessoas, de outros, né, de outras pessoas, que possam me guiar. Que possam me guiar. Porque existem filosofias e filosofias. Existe muita filosofia depressiva, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa, porque tem muita coisa, tem muita maldade também no mundo, né? Tem muita maldade solta por aí. Então, tem muita literatura e muita filosofia péssima, com certeza. E a gente tem que tentar garimpar e tentar encontrar os tesouros, né? E afastar aquilo que não presta, né? Deixar para lá. A gente tem pouco tempo de vida, não dá para ler tudo. Então vamos ler o que tem sentido, o que nos ajuda, né, a crescer como pessoas. Então, é para isso que um grupo desse também serve, né, para a gente compartilhar experiência, compartilhar leitura, e leituras boas, né, boas leituras.